Paz do Senhor, irmãos. A igreja preparou uma homenagem para o pastor. Eu estou feliz de ver tantas pessoas aqui, né? Que todos sabiam que hoje a gente ia fazer essa homenagem. Então, pastor, com todo carinho, foi preparado. Nós agradecemos, né? A nossa família é muito feliz, a igreja é muito feliz em tê-lo como nosso pastor. E o dia do seu nascimento é um dia muito feliz para nós, que trouxe tamanha alegria na vida de tantas pessoas o Senhor ter nascido. Então, feliz aniversário, com muito amor e carinho da igreja para o pastor. E o Carlos preparou um vídeo, e aí vamos assistir o vídeo primeiro. Quem é o Isaías Tidre para mim? O Isaías Tidre é aquele que acorda de manhã e a primeira coisa que fala é: quero café. Ele é meu companheiro já há mais de 35 anos. Ele é aquele que está sempre contando piadinhas, rindo. Também é aquele que conversa, que nos ajuda aqui em casa. Ele também nos pastoreia e pastoreia a mim, a meus filhos. E eu costumo brincar com ele que ele é o meu pedacinho de estresse. Isaías Tidre para mim ele foi a pessoa responsável por me apresentar o maior tesouro que há nesse mundo, que foi a palavra de Deus, que foi Jesus. Ele é meu pai, meu melhor amigo e a pessoa que eu amo. E meu sogro. Beijo, pai, te amo. O meu pai é sensacional, né? Como ele... A frase típica dele: meu pai é fera. É o homem da minha vida, é quem eu desde pequeno admiro. Todos os esforços, tudo aquilo que ele abriu mão por mim, né? Tem muitas coisas que eu acredito que eu nem saiba, né? Mas tudo que ele já fez por mim nada que eu faça nessa vida pode se comparar. Tenho um orgulho gigante do meu pai, com quem eu aprendo diariamente e quero ainda aprender muito, 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 muito mais. Paizão, te amo demais, te amo muito, você é meu orgulho. Valeu, paizão! Ele é um bom vô, faz muita cosquinha, é engraçado e tem muita cosquinha no pé. Te amo, vô! Poder chamar o meu pastor de sogro é uma honra. Ele é para mim um porto seguro e uma fonte de sabedoria. É sinônimo de alegria, de fé e de cuidado. Te amo, meu pastor! Feliz aniversário! Deus te abençoe muito! A história do pastor Isaías se mistura com a história da igreja. Não há como não admirá-lo pelo seu pastoreio. Ele é aquele pastor que marcou de diversas formas a vida de muitas pessoas, que dificilmente irão se esquecer da sua disposição em servir e ajudar. Nos momentos felizes, ele sempre está presente. Ele é aquele pastor que apresentou várias crianças ao Senhor, que realizou batismos e casamentos, e tenho certeza que ele realmente se alegrou em cada um desses momentos. Ele é um pastor que se preocupa com a vida dos que cruzam seu caminho. É aquele pastor que deseja o nosso crescimento, que chama para conversar, que não tem medo de resolver problemas. Ele é um pastor disposto a chorar e sofrer as nossas dores. E nos momentos difíceis, nos ensina a buscar forças em Deus, o mesmo Deus que também é a sua fonte de força diariamente. Ele é um pastor que não somente prega a palavra, ele a vive, e disso não nos restam dúvidas. O Isaías Tidre é um servo fiel, um homem sábio e que exerce a compaixão. Sua vida é um exemplo de cristianismo. Hoje é dia de festa, dia de celebrar e agradecer a Deus por ter o Senhor conosco. Queremos mais uma vez te honrar por tudo que o Senhor já sacrificou em prol do ministério. Em nome da Igreja Batista Independente de Santo Antônio de Posse, desejamos um feliz aniversário.
Nós te amamos muito, pastor. Irmão, pastor, nós queremos lhe agradecer pelo Senhor ser o nosso pastor, como nós acabamos já de ver aí, que Deus tem lhe abençoado a cada dia, que a cada dia o Senhor possa estar lhe abençoando mais e mais, por tudo que o Senhor faz, por toda esta igreja, que o Senhor tem feito por mim, pela minha família, que Deus continue abençoando a sua vida, toda a sua família. Nós queremos celebrar muitas e muitas datas aqui de aniversário, Senhor, aqui, que o Senhor esteja ao seu lado a cada dia, nos abençoando e livrando e guardando de todo mal, porque nós sabemos que pastor como o Senhor, aqui nessa face da terra, não é difícil a gente ver, e a gente sabe que o Senhor é um homem que tem buscado a Deus, e a cada dia a palavra de Deus tem enchido o seu coração, e o Senhor tem feito aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Pastor, o pastor, ele é exemplo não só para mim, mas para toda a minha família, né? E teve uma vez que aconteceu uma coisa lá em casa, acho que nem a Lara sabe dessa historinha. Tava só eu e a Maria, eu tava olhando ela, né? E aí eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu fiquei um pouco bravo. Ela pegou e falou assim: ô pai, você vai ter que conversar com o pastor, viu? Aí eu falei para ela: não, filha, perdão. E sempre quando ela é teimosa, quando ela é difícil dela desobedecer, a Lara fala assim para ela: viu, vou ter que marcar uma reunião com o pastor vir conversar com você, ela melhora na hora. Então assim, eu me orgulho porque eu não vejo como medo, e sim como respeito de um servo de Deus. Eu sempre me perguntava o que era ser um servo fiel a Deus, e hoje eu tenho um exemplo aqui, pastor Isaías. Um dia, pastor, eu quero ser igual ao senhor. Meus parabéns, que Deus abençoe sua vida sempre, dessa família aí que eu adotei, e que o senhor sempre, pastor, sempre, seja guiado pelas mãos do Senhor. Amém. E, pastor, às vezes é difícil encontrar palavras para falar o homem que o Senhor é. E agora, nesse momento, eu queria agradecer pela vida do Senhor e pelo que o Senhor faz pela minha vida. Obrigada, pastor. Obrigada por ser aquele que me apresentou a palavra de Deus, que me batizou, que me casou, né? Que apresentou os meus filhos. Obrigada, pastor. É isso que eu tenho para falar nesse momento. Eu tenho uma gratidão enorme no meu coração pela vida do Senhor e pela família que o Senhor tem, que é o meu exemplo. Que Deus abençoe o Senhor com muita saúde, que o Senhor possa ser o nosso pastor por muitos e muitos anos. Amém. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Muito agradecer, pastor. É uma honra, é um privilégio ter o pastor como pastor da minha vida, né, que cuida da gente. Um dia o pastor apareceu do nada lá em casa e eu passando por um momento muito difícil, né, e o pastor me deu o conselho correto, né, e tem me cuidado e me acompanhado, né, com esse amor muito grande, que considero de coração mesmo, né. E muito obrigado pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho. Deus abençoe. Nos momentos que o Senhor participou da minha vida, eu cresci aqui na igreja. O Senhor esteve presente nos momentos felizes e tristes. Desde o começo do meu namoro, a entrada da faculdade, meu casamento, o Senhor esteve presente, na perda da minha mãe, em todos os momentos da minha vida, troca de emprego. Eu sei que em qualquer fase eu posso contar com o Senhor. Eu te amo muito, pastor. O Senhor é um exemplo de pastor, de cristão. Eu amo muito toda a sua família. E falta palavras para realmente descrever o quanto eu te amo, o quanto eu admiro o Senhor. Eu sei que se eu seguir o que o Senhor ensina e o seu exemplo, eu sei que eu vou para o céu. Então eu fico muito feliz mesmo de estar aqui nessa igreja, porque eu sei que aqui é realmente pregado a verdadeira palavra. E aqui
e tem com certeza uma história para contar sobre quanto o Senhor abençoou a vida deles e com certeza eles têm muito a agradecer ao Senhor. Eu te amo muito, viu? A vida dele, porque o pastor ele faz parte da minha vida também. Eu sou muito grato a ele por me ensinar muitas coisas, tanto na palavra de Deus como aconselhar a minha família. Então eu sou muito grato, pastor. Quando o pastor me chamou para vir para cá, para posse, nós começamos juntos esse trabalho. Então eu não imaginava que esse trabalho ia crescer tanto assim. Parabéns, pastor, pela tua vida, pelo trabalho que o pastor faz, por cada um de nós. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, eu não ia vir aqui, né, mas não deu jeito. Quando eu cheguei no culto hoje, irmãos, e começou o louvor, eu tive uma experiência. Tive uma experiência que, desde o louvor, eu estava orando a Deus para que o Senhor abrisse os olhos da igreja para ver o que eu ouvi. E eu estava ali no louvor orando, e eu vi o pastor Isaías em cima do púlpito aqui. E uma luz descia sobre ele, e Deus falava que estava alegre com a tua vida, pastor. E eu estava orando para que a igreja visse o que eu vi. E eu não parava de chorar, irmãos. Eu não parava de chorar, porque foi muito forte, mas eu quero dizer, pastor, que o Senhor é um exemplo, como foi dito aqui. O Senhor é um exemplo de cristão, de pastor, de um homem de Deus. E na hora eu lembrei daquela passagem que Eliseu vinha o exército da Síria, e Eliseu orou para que Geazi visse o que ele estava vendo. Então, pastor, eu quero dizer que somos gratos, minha família é grata a Deus pela tua vida. E pode ter a certeza que o Senhor está alegre com sua vida. É isso. Porque minha gratidão pelo Senhor é maior que minha timidez. Olha, pastor, eu nem sei como te agradecer por tudo. O Senhor é o meu apoio, o Senhor é o meu segundo pai. O Senhor não imagina a honra que eu tenho de ter o Senhor como pastor. Eu amo o Senhor, Deus abençoe. Amanhã é seu aniversário, né, pai? Então já se prepara que vai ter ovo, sim. Hoje também é aniversário da Tayane e ainda não terminou o dia, então dá para jogar ovo ainda também. Mas, pai, eu não poderia deixar passar em branco hoje, né? Eu gostaria de te agradecer do fundo do meu coração por ser meu pai. Eu sei que Deus... Olha, irmãos, falar para vocês. A sensação que eu tenho parece que Deus falou assim, olha, Fernando, eu vou te abençoar de uma forma tão grande que eu vou colocar o Isaías para ser seu pai. E além de ser seu pai, eu vou colocar o Isaías para ser seu pastor. Mais ou menos esse sentimento que eu tenho quando eu olho para o pastor Isaías, irmãos. Eu não consigo nem explicar a gratidão que eu tenho a Deus por Deus ter colocado meu pai na minha vida. Muito obrigado, pai, de coração. Se tem algo de bom na minha vida, se tem algo de bom que eu sou, da maneira que eu ajo, da maneira que eu faço, eu sei que, primeiro, foi pela misericórdia de Deus, mas segundo, foi por causa de você, pai. Por causa de você, da mãe. Eu sei que se eu for olhar para a minha própria vida, eu não seria nem 1%
do que eu sou hoje se não fosse a misericórdia de Deus e você e a mãe na minha vida. Então, muito obrigado de coração. Eu não faço nem ideia, e provavelmente vou morrer e nem vou saber do sacrifício que você faz pela nossa família, do sacrifício que você faz por mim. Às vezes eu fico sabendo de algumas coisas e fico até espantado, mas eu sei que isso não é nem 10% do que você faz. E eu sei que isso não se estende só para a minha vida. Eu sei que isso se estende para a igreja também. Eu sei que o sacrifício que você fez por essa igreja, hoje a gente está colhendo fruto, né, Pai? Vendo a igreja lotada, graças a Deus, igreja cheia, e os irmãos estão salvos também, principalmente. Eu sei que você é um homem único que Deus colocou na nossa vida. E eu sei que todos nós deveríamos nos sentir extremamente privilegiados por ter você cuidando de nós. Então, Pai, muito obrigado de coração. Eu agradeço a Deus de coração pela sua vida. Todos os dias eu quero honrar e te amar da maneira que você merece. E eu sei que mesmo assim não vai ser suficiente, Pai, mas eu vou tentar com todas as minhas forças. Te amo muito de coração e é realmente o que a Lari falou, né? A gente não tem nem palavras para descrever, falta vocabulário, mas eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que o que sai da sua boca é o que Deus quer que a gente ouça. Então, muito obrigado de coração, Pai. Deus te abençoe, eu te amo muito. Fiquei pensando muito cedo. Ia falar alguma coisa, mas Deus colocou no meu coração que eu devia falar. E família é coisa séria, né? E o Isaías faz parte da minha família. Eu conheço ele muito bem. E ele também me conhece muito bem. Mas eu quero dizer uma coisa, que eu conheci dois Isaías. O Isaías que era bem rebelde, que era terrível, não era fácil não. Mas Deus é maravilhoso, não? Porque quando muitas e muitas vezes eu olhava para o Isaías e disse assim, mas será que vai ter caminho aí? Não que eu seja perfeito, não. Eu estou me julgando que eu era perfeito, né? Mas não que eu seja perfeito. Mas eu sentia que os dados estavam de um encontro com Deus. E Deus é misericordioso. Porque Ele não só encontrou o pastor Isaías, como Ele transformou a vida do pastor Isaías. E tem duas pessoas que eu tenho certeza que são responsáveis pela transformação da vida do pastor Isaías. Primeiro é a mãe dele. Quem conheceu a mãe do pastor Isaías conheceu alguém que o Senhor colocou na terra. Era uma pessoa de Deus, 100% de Deus, e a adoração dela não foi em vão. Por isso, irmão, nunca desista. Nunca pare de orar por alguém que você ama, porque o resultado, com o tempo, Deus faz. E depois meu pai, que quantas e quantas vezes a gente dizia, pai, chega. Meu pai nunca desistiu de Isaías. E hoje nós temos essa bênção. Se no passado a mãe dele não tivesse orado, meu pai não tivesse desistido, quem sabe eu não teria esse pastor maravilhoso que nós temos hoje. E o Isaías conhece tudo da minha vida, eu conheço tudo da vida dele, então eu não vou lavar muita roupa suja aqui não. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Eu toda noite mando uma noite para ele, já faz alguns tempos para ele. E eu sempre ponho no meu boa noite assim, do tipo assim, boa noite, meu irmão, que Deus te abençoe, né?
dorme com Jesus, né? Eu sempre falo, boa noite, meu irmão, dorme com Jesus, né? E muitas vezes eu fico pensando assim, mas sabe que ele fica zangado, não chama ele de pastor? Porque o certo é eu chamar ele de pastor, sabe? Mas sabe, pastor é uma coisa muito pesada, sabe, irmão? Pastor é muita responsabilidade. E como eu e ele temos uma amizade tão grande, nós somos como dois irmãos mesmo. Não somos irmãos de sangue, mas muitas vezes a nossa amizade é maior do que irmãos de sangue. Então eu me alegro muito de poder ter um irmão assim, que toda vez que eu preciso, eu vou lá e falo, e ele me dá orientação, ele me fala o que eu devo fazer, e quantas vezes deu certo o que ele falou para mim. Algumas também não deu certo, mas é assim, né? E quero dizer uma coisa que eu também, Fernando, graças a Deus por ele ser teu pai e teu pastor. Senão nós ia quebrar as duas pernas de você, acho que não ia te salvar, não, né? Amém? Amém, Pedro. Eu falei, eu não vou falar não, né? Mas aí eu não aguentei. Seria muito injusto, ingrata se eu não falasse. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, e a vida do pastor Isaías e da família dele. Porque se eu estou viva hoje, muitos irmãos aqui sabem aos poucos minha história, se eu estou viva hoje, se minha família está restaurada, estamos unidos, é por causa desse homem. Deus, na hora certa, mandou ele para nossas vidas. E hoje nós somos tão felizes, mas tão felizes, que qualquer palavra que eu disser aqui jamais servirá de gratidão. Eu peço a Deus que abençoe grandemente a vida do pastor Isaías e de sua família. Irmãos, o quanto que esse homem se dedica por cada uma das ovelhas. Tem um irmão aqui na igreja que ele não está presente. Uma vez ele brincou comigo e ele falou assim, você é queridinha do pastor. Aí eu falei, enganado, todo mundo é queridinha dele. Ele trata todo mundo como queridinho. Você vai, com o tempo, você vai conhecer. Todo mundo, cada um é queridinho do pastor. Então eu sou muito feliz, não tenho palavras para agradecer. E a minha netinha, né, chegou pequenininha na igreja e ele chegou a fazer o casamento dela. Eu sou uma das primeiras, né, que teve aqui, certo? No começo o pastor chegou a fazer culto só para mim, irmãos. Só tinha eu e ele fez o culto só para mim. E hoje, glória a Deus, graças a Deus, a igreja está. E aí eu vou cantar assim, ó. Eu gosto de inventar música. Não está terminada. Jesus olhou para a posse e teve compaixão. Ao ver almas perdidas, gemendo de aflição, mandou Isaías para cumprir esta missão. É a missão do Isaías. Só uma palhinha, irmãos, depois eu termino. Obrigada, pastor. Aí eu de volta, irmãos. Corri e estou aqui. Eu quero falar algo que poucas pessoas sabem. Falar do pastor aqui todo mundo podia falar porque ele é um exemplo e ele é um homem de Deus. Isso todo mundo tem convicção. Mas poucas pessoas sabem como eu cheguei na igreja. Irmãos, eu cheguei nova, tinha 15 anos, e a igreja era lá perto da Escola Santo Antônio, para quem não sabe. E eu vim de uma família, irmãos, que precisa muito de oração. Meu pai, alcoólatra, não são evangélicos, pelo contrário, são bem do mundo. E a igreja abriu na rua de casa. Deus colocou eles lá. Eu não fui imediatamente, mas eles passavam e pegavam minhas irmãs, que era menor, que era na época a Stephanie, a Vitória e a Maiara. Eu já tinha meus 15 anos e já vivia no mundo, irmãos. E um dia a Stephanie ficava falando assim para mim, vamos visitar a igreja? Vamos visitar a igreja? E eu falei assim, eu vou. Ah, irmãos, quando eu falei isso, essa menina não parou mais, para honra e glória de Deus. Eu falei assim, ó, eu vou, mas não vou sozinha não, chamei a Helene. Vamos comigo? Vamos comigo, né, porque igreja evangélica, né, não vou sozinha. Quando eu cheguei lá, eu falei que eu fui para ficar e fiquei, estou aqui. Mas, irmãos, ele não fez só o papel de pastor na minha vida. Ele fez o papel de pai.
Eu não tinha conhecido ainda. Meu pai me ama, eu tenho certeza disso. Mas eu não sabia como era um pai de exemplo, como era um pai de amor. E ali ele me acompanhou anos após ano. Ele e a pastora. Eu com o Fernando brigava muito. Ele tinha ciúmes. Mas, irmãos, eu vou contar um negócio para vocês, que eu falo isso direto para o Mike. A Marga sempre usou bastante anel. E eu, tanto que eu deitava no ombro dela, eu sei os anel dela de cor, porque eles me acolheram como se eu fosse filha deles. Aí era briga com o Fernando. Você não vai sentar perto da minha mãe, eu vou. E a gente cresceu junto. O pastor, irmãos, me levou para a casa dele. Me levou e me ensinou princípios. E eu fui crescendo na palavra do Senhor e crescendo com eles. Quando eu fui namorar, ele estava comigo. Quando eu fui casar, ele que chamou o Mike para conversar. Era o papel de pai? Sim, irmãos. Ele foi além. Não foi só meu pastor. Eu falo para ele, ele é o meu pai de exemplo. Tanto na fé, como meu pai. Eu amo ele, irmãos, como meu pai. Quando eu fui ter a Sofia, quem estava comigo era ele. Quando eu fui ter o Pietro, é ele que estava comigo. Quando eu fui ter minha casa, ele estava comigo. Quando eu fui sair do emprego, ele que estava comigo. Hoje, no meu serviço, é ele que está comigo. Pastor, eu não quero só te agradecer por ser o meu pastor, porque isso eu sei que foi um presente de Deus para mim, para a igreja. Hoje eu quero te agradecer, porque você fez e faz o papel de pai na minha vida. E eu sou grata por Deus. E eu sou, pastor, uma pessoa que levo muito a sério o que você me fala. Porque você me mostrou que além de falar, você vive. Então, eu quero te agradecer muito, pastor. Saiba que eu te amo. E agradeço a Deus todos os dias pela sua vida, pela da sua família, pela do Fernando, pela do Rafa. Saiba que eu amo todos. E eu te amo e te agradeço. Falar algumas vezes aqui. Em primeiro lugar, sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na vida do Isaías. Sou grato de todo o meu coração por tudo que Deus tem abençoado a vida espiritual do Isaías. Eu quero dizer para vocês nessa noite, você tem na tua família alguma desavença, algum filho que foge da realidade, não saia dos pés de Deus. Fique aos pés de Deus clamando. A Bíblia diz assim, que quem sai a semear chorando, volta com alegria, trazendo os seus fechos. Isso aconteceu comigo. Eu chorei muito por isso. Eu clamei muito por isso. Eu estou alegre com Isaías. Eu estou feliz com Isaías. E assim Deus pode fazer a cada um que talvez está comovida fora dos caminhos do Senhor. Quando tem alguém que clama, quantas vezes eu vi a mãe dele chorando. Eu se ela fosse aqui, ela pularia de alegria, ela saltaria de alegria e louvava o nosso Deus por tudo que Ele pode fazer a cada um de nós quando clamamos. Deus continuará te abençoando diante do teu filho. Diz que aquele que começou uma obra na vida de uma pessoa, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o fim. Que Deus seja louvado através do pastor Isaías. Eu sempre falo, quando falo com alguém a respeito do pastor Isaías, eu digo, eu conheci muitos pastores, mas um pastor que entregou a vida dele pelas ovelhas, que nem Isaías mesmo. Eu conheci muitos pastores, não quero dizer e nem elogiar, eu apenas estou falando aquilo que eu estou vendo.
Porque pastores, às vezes, gostam de pastorear aqui o culto, mas lá fora eles não se interessam muito. E um pastor que se interessou pelas ovelhas lá fora, como Isaías faz com família, não só com os adultos, mas eu vejo Isaías com as criancinhas, lutando com elas. Isso é uma bênção, nós temos isso dentro da nossa igreja. Que Deus seja louvado por isso. Amém. Queria agradecer muito pela vida do Senhor e agradecer também pelo Senhor ter ensinado o Mike a Taimara o caminho do Senhor, porque se não fosse por eles, garanto ao Senhor que hoje eu não estaria aqui. O Mike foi uma pessoa enviada por Deus, a Taimara, eles deram um ensino pra gente da palavra, foram em casa, eles chegavam em casa, eu abria a porta, saía, ia pra casa da minha mãe, deixava meu marido sozinho, falava, eu não quero entender, não quero aprender, não preciso. Só que Deus foi me mostrando, tanto que um dia o Senhor foi lá participar do estudo, falei, hoje eu pego o pastor. Perguntei, e tudo o Senhor me mostrava na palavra. Tudo que eu perguntava, o Senhor me mostrava. Então, tenho imensa gratidão pela vida do Senhor, pelo Senhor nunca ter desistido de nós. E eu, pastor, não minto pro Senhor. Estudei o Novo Testamento inteirinho durante, faz o quê? 4 anos para fazer que a gente está na igreja. Acabei agora. Mandei pro Senhor, acabei. Vou pro velho agora. Engana-se. Voltei pro Mateus. Então, obrigado, pastor, por me ensinar por tudo, por tanto. Só tenho gratidão. Eu queria agradecer pela sua vida. E eu sou muito grato porque às vezes que eu desisti, o Senhor estava ali, me apoiou, não desistiu de mim, acreditou na minha pessoa. E eu também quero te pedir perdão pelas vezes que eu não ouvi as coisas que o Senhor me falou. E eu agradeço muito pela sua vida, te amo, te considero como meu pai e agora vovô, né? Obrigado, meu pastor. Feliz aniversário. Hoje em dia, muitas pessoas olham a nossa família, minha e do Abílio, e eu já escutei muitos irmãos falando assim, nossa, como vocês se amam, nossa... e não só irmãos, às vezes lá no meu trabalho, as pessoas olham e falam assim, nossa, como vocês se amam, como dá para ver que vocês se dão bem, né? Eu já ouvi muita gente falando isso para mim. E em 2010, nós íamos nos separar. Foi o momento mais difícil do nosso casamento. E a gente se casou em 2001, acho, que agora eu estou nervosa, não lembro. Em 2002 nós casamos. E em 2010 nós estávamos para nos separar. Nós ferimos muito um ao outro, nós fizemos todas as coisas mundanas. E aí nós já tínhamos decidido nos separar e estávamos muito arrasados. E aí bateu na nossa porta um pastor chamado Isaías, através da vida da minha mãe, porque ela já era daqui. E nós falamos para ele que não tinha jeito, que a gente estava muito ferido e não tinha como construir um casamento como estava o nosso na época. E o pastor Isaías falou que a gente estava no meio do olho do furacão. E ele falou assim, vocês estão no meio do olho do furacão e vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Mas fica no meio do olho do furacão que vai passar. E nós ficamos, e nós brigávamos e brigávamos. E uma certa vez o Abílio foi para a guarda, e o pastor apareceu lá. Ele não era plantão, ele foi para lá e o pastor apareceu lá, de madrugada. E nós não chamávamos ele, mas ele de madrugada aparecia, porque ele sabia que a gente estava no olho do furacão. Não esqueça a palavra, o olho do furacão era o nosso casamento. E aos poucos ele foi nos ensinando, trazendo a palavra, e a palavra foi nos limpando, e nós fomos nos recompondo, nos reconstruindo, e um casamento que em 2010 era para ter acabado, não acabou. E hoje, quando as pessoas dizem, nossa, como vocês se amam, como parece que vocês se gostam tanto, eu sempre lembro dele, porque não era para estar aqui, não era para existir o Heitor, né, que hoje já está com quase 7 anos,
Não era para Miriam se casar como se casou, porque nós não teríamos sido uma família exemplar para ela. Não era para a gente estar na igreja. E o nosso casamento não era para as pessoas falarem que a gente se ama. Era para ser uma grande destruição. E não foi, porque nós tivemos alguém que nos ensinou e que pegou cada caquinho que a gente tinha quebrado e foi construindo através da palavra, através de Deus, através do ensino do Senhor. E hoje a nossa família é mais forte do que antes, né? A gente se ama, sim, muito mais do que antes, mas porque a gente aprendeu a se amar baseado na palavra do Senhor, através de alguém que não desistiu de nós, que estava ali toda semana, quase sempre, às vezes, muitas vezes de madrugada, o pastor e a pastora segurando a nossa mão. Eu não esqueço aquela noite, aonde o pastor chegou e disse: vocês estão no olho do furacão, mas vocês não estão vendo o que eu estou vendo. E hoje nós somos uma grande família que trabalha aqui na igreja e que é muito feliz aqui, servindo ao Senhor. Então, muito obrigada, pastor. Muito obrigada. O Senhor fez uma grande diferença na nossa vida. Bom, agora que finalizou, tem mais um videozinho para a gente passar. Contar um pouquinho da história do meu irmão, quando ele era criança. Nós morávamos lá em Santa Catarina, no interior, lá na Vila Aparecida. E aí, quando éramos crianças, o pai começou a ensinar nós desde pequeno a trabalhar na roça. E aí chegava nos dias de manhã, levantávamos, tomávamos café pela manhã, e o pai queria levar tudo nós para a roça para começar a ensinar nós a trabalhar, né? Lá pelos seus 6, 7 anos de idade. Aí o Isaías, o sabichão, começava na hora de ir para a roça, começava a dar uma dor na barriga, coitadinho. Ficava com a dor na barriga na hora. Aí logo que nós saíamos, passava a dor na barriga, ele pegava o estilingue, o budoque, como chamávamos lá em Santa Catarina, e saía com uma sacolinha cheia de pedra, caçar passarinho no mato lá. E isso ocorria quase que todos os dias quando íamos para a roça. E a mãe pegava e... Não, coitadinho, estava com dor na barriga, não podia ir trabalhar. Mas era só um disfarce dele para não querer ir para a roça mesmo, né? Então, essa é um pouquinho da história que nós vivemos juntos lá em Santa Catarina, tempos felizes, e que temos uma boa amizade e amor e carinho um pelo outro até hoje. Valeu, meu irmão. Eu te amo. Deus abençoe você, viu? Tudo de bom e que Deus te abençoe, tá? Pastor, nós fizemos uma dinâmica com vários irmãos, onde a gente enviou um link e os irmãos respondiam uma palavra que simbolizava o pastor na vida deles. E a Carol até me contou que amor apareceu muitas vezes. Então, para nós, né, para a igreja, o que o pastor simboliza quando todos os irmãos podem falar, né? Amor, a virtude, a cosquinha. Quem será que falou cosquinha, né? É fera, é exemplo, é cuidado, é discernimento, é pai, é proteção, é referência, é pastor, é sábio, é compaixão. É homem de Deus, é resolvedor de problemas, é atencioso, iluminado, humilde, íntegro, engraçado, generoso, alegria, prontidão, gratidão e o antes que eu me irrite. Então, tudo isso simboliza o pastor para a igreja, né? E um grande e feliz aniversário a igreja deseja dar ao Senhor, nosso pastor. Parabéns. Ai, pode vir. Tô desidratado, irmãos. Tive um probleminha nos olhos ali agora há pouco, mas
Fui pego totalmente de surpresa mesmo. Minha esposa deixou eu a tarde toda preparando a mensagem, e a mensagem é uma palavra de gratidão. Foi isso que Deus colocou no meu coração, e eu preparei uma mensagem baseada na gratidão. E jamais imaginaria que eu ia viver isso agora de noite, né? Então, irmãos, eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela vida de vocês. Essa é a melhor igreja do mundo. Me sinto honrado, tanto honrado por Deus, por ser pastor desta igreja, ser pastor de vocês, que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Tudo que eu faço é pouco, perto do que eu sinto no meu coração. Então eu sei que é de Deus, tudo que acontece aqui é de Deus, eu tenho convicção disso, mas ser honrado assim é para poucos. E eu falo para vocês que vocês, como igreja, vocês sabem honrar os pastores de vocês, e eu me sinto honrado que não tenho palavras para descrever. Não sei nem quem, só sei que foi a Karina, né, porque ela está aqui coordenando, mas não sei nem quem que participou, porque vocês fizeram bem escondidinho mesmo. E eu não tenho noção, mas eu quero agradecer de coração cada um que participou dessa homenagem, as palavras que vocês expressaram. Então, realmente, tocou meu coração, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, de coração. Qualquer palavra que eu disser é pouco, perto do que eu sinto no meu coração. Então, que Deus nos abençoe. Vamos cantar parabéns para o pastor, né, irmãos? Convido a igreja a ficar em pé neste momento. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, para um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorriso.